Bem-vindos à Hora da Europa. Como habitualmente, eu e o meu colega Carlos Zorrinho abordaremos dois temas de atualidade europeia. Neste caso, o primeiro tema será as migrações e o segundo tema será a estratégia industrial, a autonomia estratégica e a abertura ao mundo do ponto de vista industrial. Iria começar por dar a palavra ao Carlos Zorrinho para introduzir o tema das migrações. Muito obrigado, Maria da Graça. É sempre um gosto debater consigo e juntos levarmos informação a quem nos está a escutar. As migrações é um tema muito central na União Europeia, no mundo mesmo, e que exigem uma grande sensibilidade no seu tratamento. As migrações são questões estruturais que têm que ser geridas, devem ser geridas como questões estruturais que são e não combatidas como emergências. De facto, as questões conjunturais que as migrações colocam podem ser resolvidas e temos a obrigação de as resolver. Mas as questões estruturais ligadas à migração dos povos sempre existiram e têm que ser geridas com a sensibilidade que há pouco referi. O Parlamento Europeu manifestou um apoio maioritário à aplicação do Pacto das Migrações. Tem havido alguma dificuldade por parte do Conselho, penso de qualquer maneira que também aí haverá evolução. O Pacto das Migrações vai ter um financiamento acrescido nesta revisão intercalar dos fundos europeus, de 15 mil milhões de euros. O Parlamento propôs, aliás, mais 2 mil milhões de euros. E a chave é muito complicada, não é? Mas pode-se sintetizar, eu diria, em quatro linhas de ação. É preciso reformar e agilizar o sistema de asilo. Os refugiados não podem ficar anos e anos em campos de refugiados, tem que ser agilizado, tem que ser rápido. É preciso que haja um sistema de controle, saber quem entra, e de recolocação solidário. Há quem fale numa solidariedade financeira, era mais interessante uma solidariedade espacial, mas enfim, com um sistema de recolocação, ou seja, a maior parte dos refugiados chegam à Itália, chegam à Grécia, tem que haver depois uma redistribuição até se resolver todo o processo de asilo e uma recepção humanista. Tem que ser acelerados os canais de migração legal, porque a migração é importante para a Europa, as migrações e a imigração é importante para a Europa e os canais de migração legal devem ser agilizados. É importante para a Europa, é importante para quem quer vir trabalhar na Europa. E, finalmente, é preciso apoiar os agentes humanitários, que fazem um trabalho muito importante, mas é preciso, ao mesmo tempo, combater as redes de tráfico que se aproveitam destas situações de vulnerabilidade para explorar aqueles que estão nessa situação difícil. Maria da Graça, quer comentar este tema? Sim, eu gostava de comentar que a Europa precisa muito de migrantes. Nós estamos num processo de envelhecimento, a nossa sociedade. Há uma falta de mão de obra muito grande em todos os setores, setores qualificados, setores menos qualificados, em muitos países, ou praticamente em todos os países da Europa. Claro que estamos a fazer um esforço para aumentar todas as questões da natalidade, mas isso é uma solução a médio e longo prazo seria muito benéfico para a Europa ter uma política, nomeadamente na migração legal, uma política de distribuição e de absorção e de integração das pessoas que querem vir viver na Europa, trabalhar na Europa, estudar na Europa. E já fizemos muito melhor no passado do que estamos a fazer agora. De relembrar, nós somos um país que imigramos muito e que, felizmente, em poucos anos, países como a França conseguiram absorver e do ponto de vista económico, os portugueses e felizmente que assim foi. E não nos podemos esquecer disso e tentar que os políticos de hoje tenham a capacidade, para já, de fazer a redistribuição, porque os migrantes não podem ficar no sítio onde chegam, e depois de ter estruturas e canais em que eles se possam sentir bem, possam trazer a família, que haja escolas, que tenham acesso às questões sociais, ao emprego, que se consigam integrar também do ponto de vista da língua, e isso será
muito benéfico para ambas as partes. E é esse o principal problema que eu vejo. E essa questão também da integração depende muito de conseguirmos desenvolver e tornar competitiva a indústria europeia. Exatamente, que é o segundo tema que eu trago aqui. Exatamente. Nós temos pedido, os políticos, temos pedido muito à indústria. A indústria está a atravessar um processo de várias transições. A transição digital, não é? Que é importantíssima agora, e sempre é acelerada a mudança, agora com toda a questão da robótica, isso já tem alguns anos, mas agora a acelerada questão da inteligência artificial, dos dados industriais, a utilização dos dados industriais, depois toda a transição da luta contra as alterações climáticas, a descarbonização da indústria e, muito recentemente, a questão da crise energética, em que a indústria se viu a braços com a falta de gás e que é importante não só para a produção de energia, que é preciso para a indústria, mas como para muitos processos industriais. E não tem sido no passado dado pela parte dos políticos, tanto nacionais como europeus, a importância devida à indústria. Talvez esta comissão von der Leyen talvez tenha sido a primeira que pôs a indústria como prioridade. Eu tive o gosto de ser relatora da Estratégia Industrial Europeia na INCO, também das parcerias públicas e privadas industriais, que têm o hidrogénio, a ferrovia, a aviação, a economia circular. E é muito importante que seja dada esta prioridade à indústria, no sentido de a ajudar com menos burocracia, facilitar as cadeias de fornecimento, nomeadamente em matérias-primas, que há um outro grande projeto aqui, um grande dossiê a nível europeu em que estamos a trabalhar, diminuir a burocracia na indústria, ter uma fiscalidade amiga da indústria, ter políticas públicas que formem as pessoas necessárias para a indústria. Nós temos falta de engenheiros, de técnicos que a indústria tanto precisa, e tudo isso esteve muito presente, por exemplo, no State of the Union, no grande discurso da comissária, se me permite, comentar sobre o discurso da Ursula von der Leyen. É exatamente isso que eu ia referir. No discurso do Estado da União, todos esses pontos estavam muito bem sublinhados. O que é muito importante agora é implementá-los e é colocar propósito na sua concretização. Quando nós falamos na autonomia estratégica aberta da União Europeia, para nós podermos ter essa autonomia estratégica aberta, por um lado temos que conseguir controlar as cadeias de distribuição, as cadeias de venda, as cadeias de fornecimento. Vimos o exemplo da Auto Europa recentemente, e foi uma questão de uma catástrofe, mas é um excelente exemplo. E, por outro lado, temos que ter também a capacidade de ser competitivos à escala global, porque só podemos ser abertos se formos competitivos. Vamos ter agora também esta aposta nas tecnologias estratégicas com o STEP. O STEP tem 10 mil milhões de euros, o Parlamento propôs mais um incremento de 3 mil milhões de euros. Mas eu acho que o que é fundamental é, por um lado, que haja uma ação coordenada. Em segundo lugar, que haja menos burocracia. Nós, quando falamos sobre os nossos industriais, nossas indústrias, quer os que estão instalados, quer os que se querem instalar, todos os pedem isso, uma regulação simples, mas menos burocrática. Isso custa menos dinheiro e deve-se fazer. Por outro lado, mais apoio, obviamente, e diferenciar-nos por aquilo que somos diferentes. Ou seja, nós lideramos uma indústria de transição verde, nós lideramos uma indústria centrada nas pessoas e nós lideramos uma indústria que quer ser competitiva globalmente, mas com valores, e é isso que temos que tentar. Eu vou dar uma pequena volta agora pela Europa, mais em particular. Eu dou muitas voltas por Portugal. Nem sempre consigo dar as voltas que desejo, penso que acontece mesmo com a Maria da Graça, todos os fins de semana, e digo fins de semana porque durante a semana estamos em Bruxelas ou em Estrasburgo, temos imensos convites para estar nas escolas embaixadoras, nos clubes europeus, nos Direct Europa e em todo o resto da sociedade civil. É um trabalho muito importante. Eu queria, no fundo, alertar e saudar esse trabalho que é feito e fazer apenas um pequeno comentário. Muito recentemente
numa dessas reuniões, um responsável político dizia: eu, na cidadania, na juventude, no ambiente, eu não faço política. E houve uma reação na sala de muita gente nova a dizer: não, aí, no ambiente, na cidadania, na juventude, aí é que tem que fazer política. Nós não podemos deixar que o conceito de política negativo, de política como jogo, de política como poder pelo poder, triunfe. Não, a política é nobre e nós temos que propagar essa visão da política. E a sua volta? A minha volta ia recomendar um site que eu consulto muitas vezes, que é uma app que é o RTP Play, que no fundo é o repositório da Rádio e Televisão Portuguesa e que agora temos acesso a várias plataformas de streaming, mas acabo sempre por encontrar coisas muito mais interessantes na RTP Play, que não se paga, que está disponível, programas culturais, documentários, programas de viagens, filmes, ainda agora posso recomendar as séries, Os Abandonados, do Francisco Manso, sobre a resistência do povo de Timor, ou o filme Cuba Libre, que conta a história da Ani Silva Paz, filha de um ministro do antigo regime, foi para Cuba, muito interessante. Programas como A Visita Guiada, da Paula Moura Pinheiro, da primeira pessoa, da Fátima Campos Ferreira. Aquilo tem a RTP África, Açores, Madeira, RTP Internacional, 1, 2, 3, e quando eu quero preparar, por exemplo, agora fiz uma entrevista para as comemorações de 25 de Abril sobre o papel do ensino superior na democracia, fui lá buscar, está lá tudo, estão anos e anos para consulta, para os alunos, para nós no nosso trabalho, para quando estamos cansados de ver um bom filme. Ultrapassámos um pouco o nosso tempo. Mas é uma boa recomendação. É uma boa recomendação e temos de deixar tempo aos nossos ouvintes para depois seguirem as nossas recomendações. E irem à RTP Play.